É isto que se chama, em linguagem corrente, viver acima das nossas possibilidades. Foi nessa época, pós-1995, que em termos de orçamento do Estado deveríamos ter acumulado superávit em vez de empenhar o nosso futuro com mais despesa pública, mais déficit, mais dívida e, acima de tudo, mais desorçamentação. Desorçamentação que, na prática, visava apenas esconder despesa das contas públicas oficiais, apesar de qualquer um entender que tal manobra, mais dia, menos dia, nos teria de cair na cabeça com estrondo e sofrimento. Sob a forma de parceria público-privada, de falso project finance, de scouts, de passivo mais ou menos avalizado, de insuficientes indemnizações compensatórias ao setor dos transportes ou de imaginativa engenharia financeiro-bancária, tudo serviu para fazer despesa e assumir compromissos futuros, fora do orçamento do Estado. A língua portuguesa também ajudou. Criou-se uma nova palavra que antes não existia, porque antes não fazia falta. A palavra economicista. Este novo adjetivo é uma palavra feia, porque ser economicista é ser pouco ambicioso. É ter vistas curtas e não perceber o fenómeno em toda a sua abrangência. Um economicista é alguém que gasta apenas o que tem, ou seja, alguém que não tem capacidade para mais, para gastar para lá do que tem. Uma pessoa muito limitada porque não é capaz de gastar o que não tem. Foi, aliás, esse nome feio que a mim próprio me chamaram, quando vezes sem conta alertei, enquanto deputado, para o rumo que o país estava a tomar. E esse nome feio, então acrescido de um termo mais clássico, o de contabilista da política, ouvi também na qualidade de Presidente da Câmara, sempre que defendi a moderação orçamental e sempre que fizemos cortes assinaláveis nas mais diversas despesas municipais. Críticas que, em abono da verdade, ouvi de muitos lados, inclusive do meu próprio partido. Por não termos acumulado superávit, quando o respeito pelo futuro nos impunha, colocámos-nos na dramática situação de ter de travar o orçamento quando a crise económica reclama justamente o contrário. Expandimos quando podíamos e devíamos ter travado. E por isso travamos agora que devíamos expandir, deixando de funcionar os estabilizadores automáticos e assumindo um déficit público virtuoso que ajudasse a combater o desemprego e a atenuar os inerentes constrangimentos sociais. Se é verdade que o 25 de Abril cumpriu em devido tempo a sua função, também é não menos verdade que, entretanto, nos deixamos degradar para patamares inadmissíveis. Não é justo termos chegado a este ponto, nem foi para isto que recebemos tantos bilhões de marcos e de euros para ajudar ao nosso desenvolvimento durante quase 30 anos. Esquecemos-nos da história, da cigarra e da formiga que todos nós, quando alunos da instrução primária, ouvimos vezes sem conta. A par desta gestão da coisa pública, também não faltou uma mentalidade geral de exagerado incentivo ao consumo. Gaste agora e pague depois. Apareceu como uma cultura natural, quando devia ser exatamente ao contrário. Com muita responsabilidade da banca e mesmo dos mais diversos cronistas e opinadores que sobre tudo falam, tudo conhecem e todos criticam, fomos caminhando até um endividamento externo bem superior ao dobro do nosso produto interno bruto. Quando, por exemplo, alguns ousaram criticar o despesismo irracional que constituiu a organização megalómana do Euro 2004, de imediato apareceram essas vozes mediáticas do politicamente correto, apontando o dedo a quem não percebia a dimensão de tamanho evento, a quem não entendia a importância do futebol para o nosso desenvolvimento e para a nossa projeção internacional. Li muitas vezes na comunicação social de outros pensamentos que nos indicavam que o país devia seguir o exemplo do futebol e da gestão para o êxito que nele se podia aprender. E, pelos vistos, assim foi. Seguimos essas sábias teorias e cá estamos no patamar que procuramos e que tanto nos engrandece internacionalmente. 10 estádios de primeira linha e 3 equipas nas finais europeias. Não temos, afinal, de que nos queixar. Pouco releva se os Estados estão por pagar e fazem parte, por via indireta, do ativo de um qualquer banco alemão. O importante é que conseguimos chegar onde queríamos. Chegar à vida para lá do déficit, seguindo o tal modelo de gestão para o êxito, aconselhados por quem sabe e pensa nestas coisas. À conta desta lógica,
indiscutivelmente não economicista, só no passivo da Câmara Municipal do Porto podemos orgulhar de ter ainda mais de 32 virtuosos milhões de euros que teremos de continuar a pagar por muitos e bons anos. Foram o nosso modesto contributo para o tal reforço da nossa projeção internacional. O Euro 2004 é um dos bons exemplos que se podem dar para tentar explicar o porquê da situação em que nos encontramos. O porquê do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político, já que os erros se distribuíram por ambas as dimensões. Baralhamos os valores estruturantes da nossa sociedade. Depreciamos a ética e o respeito pelos outros, quase clamamos a impunidade como um direito adquirido e assumimos os valores materiais como a principal razão da existência e da nossa afirmação social. Há muito que estes sintomas eram claros na nossa sociedade. Há muito que devíamos ter percebido que o caminho que trilhávamos não podia conduzir a bom resultado. Há muito que devíamos ter escutado, em vez de ter criticado aqueles que têm vindo a alertar o país em geral e os partidos políticos em particular para a necessidade de se mudar de rumo e de mentalidade. Mas, minhas senhoras e meus senhores, em minha opinião, todos estes problemas económicos e financeiros com que nos debatemos são filhos de uma questão maior. São filhos do desgaste que o próprio regime político tem sofrido. Nada na nossa vida é eterno. Nenhum regime é eterno. E com a forte e acelerada mudança que o mundo tem sofrido, a consequência mais natural é a necessidade de se ter de implementar reformas ao nível do próprio regime político. Acreditar que ele consegue responder nos dias de hoje da mesma forma que o conseguia há 40 anos atrás é não ter a consciência da evolução da sociedade. O poder político, que é o único que é escolhido e controlado democraticamente pelo povo, é cada vez mais fraco e está cada vez mais descredibilizado. Quando no dia a dia é chamado a decidir, o poder político é normalmente confrontado com a sua própria fraqueza, cedendo, na maioria das vezes, à chantagem que sobre ele facilmente exercem os demais poderes fáticos da sociedade. Em democracia, é suposto que o poder político defenda o interesse público e que este, em última análise, se sobrepõe sempre aos interesses individuais ou de grupo. Quando o poder político é fraco e visto como pouco sério e pouco credível, a lógica funciona ao contrário. O interesse minoritário derrota o interesse público, porque o fraco não tem condições para se impor. Porque o fraco também não quer comprar uma guerra que a comunicação social facilmente transforma em perda de simpatia eleitoral com efeitos nocivos nas próximas eleições. O patamar seguinte é quando esses interesses individuais começam a invadir os próprios partidos, muitas vezes hipocritamente embrulhados em sugestivas imagens de renovação, tal como as regras do marketing mediaticamente correto aconselham. Isto para também não enfatizar, com um particular detalhe, a crescente presença de seitas secretas dentro e fora dos partidos, que a história nos ensina que sempre ganham força quando os regimes dão sinais de fragilidade e de falta de autoridade. Foi, aliás, assim que a monarquia sucumbiu e que a Primeira República se autodestruiu. Não se pense que o problema é dos políticos, como vulgarmente se refere. Se o problema fosse só das pessoas, a solução era simples, porque bastaria trocá-las. Só que o tempo passa, as pessoas mudam e a credibilidade baixa cada vez mais, justamente porque o problema é mais profundo e tem a ver, como disse, com o desgaste do regime e com a necessidade de se introduzirem reformas muito profundas que lhe confiram mais governabilidade e mais coerência. O 25 de Abril cumpriu a sua função. Nós é que não percebemos que a democracia tem de ser permanentemente acompanhada e renovada sob pena de se degradar. Podemos considerar que vivemos numa democracia real, quando a justiça se mostra incapaz perante os cidadãos e as instituições e cresce o sentimento de impunidade na sociedade? Podemos considerar que vivemos em democracia real, quando a comunicação social utiliza de forma deturpada o conceito de liberdade de imprensa para manipular a informação, dirigir campanhas políticas contra pessoas e tentar obter dessa forma incrementos nas vendas e, se possível, nos lucros, numa lógica de vale tudo? Podemos considerar que vivemos numa democracia real, quando não poucas vezes
O valor da tolerância é bastardado, abrindo as portas a que, em muitas circunstâncias, os direitos das minorias se sobreponham aos da maioria, em que por vezes parece que o direito do gatuno vale mais que do polícia, que do difamador vale mais que do difamado, que do trabalhador que não cumpre vale mais do que o do desempregado que quer trabalhar, que o do usufrutuário do subsídio público vale mais do que do contribuinte que lhe paga, ou que dentro da sala de aula o aluno pode ser senhor de tratar o professor como muito bem lhe apetece. Poderemos também considerar que vivemos numa democracia real quando nos endividamos de forma irresponsável e abraçamos crises políticas que nos colocam de joelhos perante o mundo, agravando as injustiças sociais, infringindo pesada angústia e pesado sofrimento a muitos portugueses. Julgo que a resposta não será difícil, de tão óbvia que parece. Julgo vivemos efetivamente em democracia, só que temos dado passos no sentido errado, no sentido que ela é cada vez mais formal e menos real. A contrapartida não está num ditador com divisas militares ou sem divisas militares. A contrapartida totalitária está na força dos que em cada momento conseguem derrotar o interesse público na defesa dos seus próprios interesses. A contrapartida não tem o mesmo rosto de outrora. A contrapartida, muitas vezes, nem sequer tem rosto, o que torna a situação ainda mais grave, porque mais difícil de identificar e, fundamentalmente, de combater. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos a um estado em que as pessoas estão cansadas da política e tendem a não acreditar. Tendem a jogar todos pela mesma bitola, retirando com isso a indispensável credibilidade e fiabilidade que o poder político necessita para poder atuar com a força adequada à resolução dos graves problemas estruturais que enfrentamos. Cresceu a abstenção e o alheamento e começa-se já a sentir alguma revolta. Temos de ser capazes de entender estes sinais e rapidamente encetar reformas urgentes no regime que, com forte e justo apoio popular, nasceu em 25 de abril de 1974. Se em nome do interesse nacional os principais partidos não o entenderem e se continuarem a guerrear, fechando as portas ao diálogo e à cooperação, iremos seguramente viver momentos ainda mais difíceis do que aqueles que já hoje podemos dar como certos para os próximos anos. Se não houver sentido da responsabilidade e se não se entender que o interesse nacional e do regime se têm de sobrepor a tudo mais, não vislumbro qualquer espécie de miraculosa regeneração. Vislumbro, sim, uma caminhada irresponsável até ao colapso. A evocação do 25 de Abril é o momento exato para se debater o regime e para o defender. Reconhecer as dificuldades e os erros é dar passos para ultrapassar. Teimar em não ver o que está diante dos nossos olhos é, a médio prazo, matar o que tanto nos custou a conquistar há 37 anos atrás. É por querer estar do lado da solução que todos os anos tenho procurado fazer nesta data um discurso crítico e não apenas de mera circunstância. É também por essa razão que a Câmara Municipal do Porto está a organizar mais um ciclo de conferências, desta vez sobre os grandes debates do regime, com a participação de personalidades de elevada craveira intelectual e com um reconhecido percurso cívico. Enquanto cidadãos, temos a obrigação cívica de influenciar, para não dizer mesmo pressionar, quem tem a responsabilidade política direta, de uma vez por todas, tomar decisões corajosas que possam levar às reformas que o país e o regime necessitam. Fundamentalmente, os partidos políticos, o Governo e o Presidente da República. Temos na nossa sociedade gente de muito valor que pode liderar a nossa recuperação e a nossa caminhada no sentido do desenvolvimento e da respeitabilidade internacional. Gente dos mais diversos setores, das empresas, da investigação científica, da vida económica, da área social, da economia em geral. Temos de saber aproveitar o conhecimento que hoje detemos e que no passado não existia. Temos de perceber como vamos utilizar o conhecimento e a riqueza que acumulamos e que antes não tínhamos para diminuir o sofrimento por que teremos de passar e, ao mesmo tempo, para alavancar o nosso futuro o mais depressa possível. É por isso que, no Porto, resolvemos atribuir as medalhas da cidade na sessão do 25 de Abril. Queremos valorizar esta data, reconhecendo o mérito de quem se distingue pelo seu contributo para o engrandecimento da sociedade em geral e do Porto em particular. Sem mérito e sem responsabilidade, não é possível construir uma sociedade equilibrada e desenvolvida.
sem enobrecer os exemplos que devemos seguir, não seremos capazes de nos engrandecer. É, pois, isso que hoje aqui também fizemos. Prestar o justo tributo e agradecimento a quem se distingue pelo seu invulgar valor.